Antes de começarmos a oração, quero acolher você que está chegando cansado, sobrecarregado e exausto dessa rotina que parece não dar trégua. Hoje vamos refletir sobre uma passagem que fala diretamente ao coração de quem está no limite. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Essa frase é simples, clara e profunda. É um convite amoroso para quem sente que não tem mais forças, para quem enfrenta jornadas longas demais, para quem vive a rotina dura da escala 6x1 sem tempo de viver a própria vida. Aqui, encontramos um lembrete de que cansaço não é sinal de fraqueza, mas um chamado para buscarmos apoio, equilíbrio e uma luz que nos ajude a seguir. Quando olhamos para essa passagem, percebemos que Jesus não fala apenas de um descanso físico, mas também de descanso emocional, mental e espiritual. A escala 6x1 drena forças de muitos brasileiros que acordam cedo, enfrentam transporte lotado, lidam com pressão no trabalho e chegam em casa com pouco tempo para si mesmos. Essa rotina faz com que o corpo enfraqueça e o coração se torne pesado. Jesus entende esse cansaço, porque também viveu entre pessoas que trabalhavam duro e carregavam pesos que muitas vezes ninguém via. Ele reconhece a luta silenciosa, aquela que ninguém aplaude, mas que você enfrenta todos os dias. Na Bíblia, encontramos um exemplo que fala muito com quem está vivendo pressão constante. O profeta Elias passou por um momento tão intenso de esgotamento que desejou desistir de tudo. Ele havia feito o possível, havia lutado contra injustiças, havia enfrentado desafios enormes, até que simplesmente não aguentou mais. E sabe o que aconteceu com ele? Deus enviou descanso. Elias recebeu água, pão e tempo para recuperar suas forças. Esse cuidado mostra que até os mais fortes precisam de pausa, de um respiro, de um pouco de paz para reorganizar a alma. Não é fraqueza admitir que estamos cansados. É humanidade. Assim também é você. Assim também é a sua luta. A rotina da escala 6x1 muitas vezes rouba domingos, tira convívio familiar, desgasta o corpo e seca a alegria. Mas esta oração existe para lembrar que você merece descanso, equilíbrio e dignidade. Hoje vamos pedir a Deus força para enfrentar o agora, clareza para enxergar novos caminhos e coragem para que mudanças necessárias aconteçam, inclusive o fim dessa rotina pesada que tanto consome a vida de tantas pessoas. Quando falamos de exaustão, não falamos apenas de cansaço no corpo. Falamos daquele peso que se instala na mente, que acompanha o trabalhador no caminho de ida e de volta, que entra em casa junto com ele, que se senta na mesa, que tenta dormir e não consegue. É um cansaço que não passa só descansando alguns minutos. Ele vem de responsabilidades acumuladas, de contas para pagar, de metas que mudam toda semana, de supervisores que não veem o ser humano por trás do uniforme. E é por isso que essa oração não é apenas para pedir descanso, mas também para pedir cura para esse ciclo de desgaste que parece nunca ter fim. Muitas pessoas que vivem a escala 6x1 sentem que estão perdendo a vida trabalhando. Perdem aniversários, domingos, reuniões de família, momentos que jamais voltarão. Sentem que estão sempre correndo contra o relógio, sempre atrasados para a vida, sempre com a sensação de que falta algo. E quando tentam explicar esse cansaço para alguém, muitas vezes escutam que é só trabalhar mais um pouco, é assim mesmo, aguenta firme. Mas só quem vive essa rotina sabe quanto ela desgasta, seca e aperta o peito. É por isso que estamos aqui, para pedir que Deus olhe para essa dor invisível, mas tão real. Bíblia nos mostra que Deus sempre se preocupou com o descanso das pessoas. Em diversos momentos, Ele lembra da importância de parar, respirar e cuidar de si. O sábado, por exemplo, foi criado como um presente, uma pausa necessária para renovar forças. Hoje, porém, muitos trabalhadores nem sabem mais o que é descanso de verdade. A escala 6x1 rouba esse direito. Por isso, hoje pedimos algo muito especial, não apenas descanso momentâneo, mas equilíbrio. Queremos um futuro em que trabalho não signifique perder a própria vida. Queremos dignidade, tempo, paz e saúde. Antes de entrarmos na oração principal, também reconhecemos algo muito importante. Você chegou até aqui porque, mesmo cansado, não desistiu. Mesmo exausto, continuou. Mesmo sobrecarregado, buscou forças. Não é pouca coisa. A sua caminhada tem valor. A sua luta tem valor. O seu desejo de mudança tem valor. E Deus vê isso.
Vê as manhãs em que você acorda sem vontade, mas levanta assim mesmo. Vê as noites em que você chega destruído, mas ainda tenta sorrir para alguém. Vê os momentos em que você sente que ninguém entende. Ele vê, ele acolhe, ele fortalece. Agora que preparamos o coração, que reconhecemos a dor e também a força que existe em você, vamos entrar juntos na oração. Esta será uma oração de pedido, uma oração de alívio, uma oração por descanso e por mudança. Aqui, vamos conversar com Deus como quem conversa com alguém que conhece nossa história, que entende nosso cansaço e que deseja que encontremos caminhos mais leves. Vamos pedir não apenas energia para continuar, mas também transformação para que essa rotina tão pesada deixe de existir. Vamos pedir por um futuro com mais equilíbrio, mais humanidade e mais dignidade. Deus, hoje me coloco diante de Ti carregando um cansaço que às vezes parece maior do que aquilo que consigo suportar. É um cansaço que vem do corpo, mas também da alma, porque a rotina pesada tem tomado meus dias, minhas noites e até meus pensamentos. Eu venho a Ti porque sei que Tu és aquele que acolhe quem está exausto, aquele que entende o peso de cada jornada e o silêncio de cada dor que ninguém vê. Eu venho buscar forças porque já não consigo continuar sozinho. Que neste momento a Tua presença me toque como um descanso suave, trazendo leveza ao que tem sido tão pesado para mim. Deus, Tu conheces minhas manhãs difíceis, quando o despertador toca e meu corpo pede para ficar deitado mais alguns minutos, mas eu me levanto mesmo assim, porque sei que tenho responsabilidades, contas a pagar e pessoas que dependem de mim. Conheces também meus dias longos, quando o relógio parece não andar e a jornada parece dobrar mesmo quando deveria terminar. Há momentos em que sinto que não tenho mais energia, e mesmo assim continuo. Por isso estou aqui, para pedir que me fortaleças. Dá-me resistência física, clareza mental e paz emocional para atravessar tudo que preciso enfrentar. Deus, eu também Te peço que olhes para minha rotina. Tu sabes o quanto a escala 6x1 tem roubado meu tempo, minha saúde, meu convívio com quem amo. Às vezes parece que vivo apenas para trabalhar, e isso tem machucado meu coração. Eu Te peço que traga mudança para a minha vida. Abre portas que me levem a um trabalho com mais equilíbrio, mais dignidade e mais respeito ao meu tempo. Toca nos lugares onde decisões são tomadas para que essa rotina tão pesada deixe de ser o padrão. Que eu possa viver dias mais leves, em que eu trabalhe com honra, mas também viva com alegria. Deus, também Te entrego os pensamentos que têm me acompanhado. Às vezes, no caminho de volta para casa, me pego pensando se algum dia tudo isso vai mudar, se algum dia terei tempo para respirar, viver, sorrir com calma. Há momentos em que sinto medo do futuro, medo de não aguentar, medo de adoecer por tanto esforço. Por isso Te peço que acalmes meu coração, que eu encontre descanso mesmo em meio ao movimento, que eu saiba parar quando preciso, que eu entenda meus limites, que eu sinta a Tua paz invadindo pouco a pouco meu interior, como um bálsamo que limpa, refresca e reorganiza tudo dentro de mim. Neste momento, Deus, começo a Te pedir por cada pessoa que vive essa mesma batalha. Pessoas que acordam cedo, chegam tarde, fazem horas extras, trocam descanso por sobrevivência. Que Tu fortaleças cada uma delas, que nenhuma se sinta sozinha. Que cada coração cansado encontre um pouco de esperança ao ouvir esta oração. Que cada mente sobrecarregada receba um sopro de ânimo. Que cada trabalhador que vive a escala 6x1 saiba que não está abandonado, está sendo cuidado, visto e amparado por Ti. E agora, Deus, eu Te peço uma coisa ainda mais profunda, que minha vida seja transformada. Que esse ciclo de exaustão não seja para sempre. Que o futuro que estás preparando para mim seja mais leve do que o presente que vivo agora. Que eu possa olhar para trás e ver que este momento foi apenas uma travessia, e não meu destino final. Cuida de mim, guia meus passos e abre portas que eu não consigo abrir sozinho. Se esta oração está tocando seu coração, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quero orar por você, pela sua rotina e pela sua vida. Não enfrente essa caminhada sozinho. Estamos juntos. Deus, neste momento continuo colocando diante de Ti o peso que carrego no corpo e também no coração. Há dias em que o cansaço parece um gigante que se coloca diante de mim logo pela manhã. Peço, Deus, que me ajudes a enfrentar cada dia sem sentir que estou perdendo a mim mesmo no meio dessa rotina. Que eu consiga lembrar que minha vida não é só trabalho,
que eu também mereço descanso, alegria e tempo para viver aquilo que faz meu coração bater de verdade. Quero encontrar um equilíbrio que hoje me parece distante, mas que sei que pode ser possível com a tua ajuda. Deus, muitos dias sinto como se estivesse carregando o peso do mundo nas minhas costas. Sinto isso quando estou no transporte lotado, quando tento fazer mais do que consigo, quando meu corpo reclama e minha mente não acompanha. Peço, Deus, que alivies esse peso. Sei que não posso mudar tudo de uma vez, mas sei também que posso caminhar com um pouco mais de leveza se tu estiveres comigo. Tira de mim o sentimento de culpa por não dar conta de tudo. Ajuda-me a entender que ninguém consegue viver bem sem descanso, sem pausa e sem cuidado. Deus, eu também te peço que cuides das minhas emoções. Há dias em que minha mente fica acelerada demais e outros em que fica lenta, como se não conseguisse acompanhar o que está acontecendo ao meu redor. Há momentos em que sinto que vou desmoronar por dentro, mesmo estando de pé por fora. Peço que me dê serenidade, que cada pensamento angustiado encontre calma, que cada preocupação seja suavizada, que cada medo seja iluminado pela certeza de que o amanhã não está perdido. Ajuda-me a respirar fundo, a descansar a mente e a não me perder no meio da pressão. Deus, entrego também a ti os momentos de solidão que sinto mesmo quando estou rodeado de pessoas. O cansaço cria paredes invisíveis e às vezes parece que ninguém entende o que estou vivendo. Peço que me des companhia verdadeira, pessoas que enxerguem além do meu sorriso cansado, que me escutem sem julgamentos, que caminhem comigo nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu nunca me sinta sozinho na dor, nem isolado pelo peso da rotina. Deus, quero colocar diante de ti meu desejo real de mudança. Sei que não nasci para viver aprisionado em uma rotina que suga minha energia e tira meus dias de vida. Peço que prepares novos caminhos, novas portas, novas oportunidades. Abre espaços onde eu possa trabalhar com dignidade, mas também viver. Move o que precisa ser movido, afasta o que impede a transformação, aproxima o que vai gerar minha libertação dessa rotina tão pesada. Que a escala 6x1 deixe de ser prisão e se transforme em passado. Que eu possa respirar fundo e sentir que a vida está voltando para o meu peito. Deus, fortalece minha fé para que eu consiga acreditar que mudanças são possíveis, mesmo quando tudo parece igual todos os dias. Que eu tenha coragem para aceitar o que precisa ser aceito e força para transformar o que precisa ser mudado. Que eu não me perca da minha essência. Que eu não me esqueça de quem sou e do que sonho. Que eu encontre descanso não apenas no corpo, mas também na alma. Deus amado, agora quero colocar diante de ti um pedido profundo, sincero e urgente. Olha para todos nós que estamos vivendo sob o peso da escala 6x1. Tu sabes o quanto esse modelo de trabalho tem adoecido corpos, esgotado mentes, roubado preciosos momentos de convivência com quem amamos. Tu sabes o quanto essa rotina impede que muitos tenham tempo para a própria saúde, para o lazer, para a família e até para o descanso mínimo que um ser humano merece. Por isso, Deus, eu te peço, olha para essa realidade com compaixão e misericórdia. Estende tua mão sobre aqueles que vivem exaustos, sobrecarregados e cansados da mesma luta, repetida semana após semana. Deus, há pessoas que já não sabem mais o que descansar um domingo completo, que há anos não sabem o que é acordar sem dor, que já perderam momentos importantes com os filhos porque o trabalho exige mais do que o corpo pode dar. Tu conheces cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada vez que o coração aperta ao lembrar que no dia seguinte tudo se repete. Eu te peço, Senhor, traz justiça, traz equilíbrio, traz mudança. Que a escala 6x1 deixe de ser regra para tantos trabalhadores que só querem sobreviver com dignidade. Deus, tu és um Deus que valoriza o descanso. Na própria criação, tu nos ensinaste que até o divino descansou. Como então tantos filhos e filhas teus vivem em uma realidade onde o descanso se tornou luxo? Por isso, clamo para que tua justiça toque leis, empresas, líderes e gestores. Que corações endurecidos sejam amolecidos. Que o olhar voltado apenas para lucro abra espaço para a humanidade. Que decisões sejam tomadas considerando a saúde, a vida e o bem-estar de quem trabalha duro todos os dias. Tu podes mover autoridades e transformar ambientes. Tu podes abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Deus, também coloco diante de ti os que têm medo de pedir descanso, medo de perder o emprego, medo de reclamar e sofrer consequências. Que eles recebam proteção divina.
Que encontrem coragem para buscar seus direitos, que sintam tua mão os guardando de injustiças e que, acima de tudo, encontrem oportunidades melhores, ambientes mais saudáveis, jornadas que respeitem o corpo humano que tu criaste com tanta perfeição. Quando a exaustão chega, ela não bate a porta, ela invade. Tira o brilho dos olhos, rouba o ânimo e faz até o simples parecer pesado demais. Quem vive na escala 6x1 sabe que muitas vezes o corpo trabalha, mas a alma pede socorro. E é neste lugar de cansaço profundo que essa oração começa a agir. Não como um discurso bonito, mas como um resgate silencioso, capaz de levantar o que já estava caindo. Há batalhas que não aparecem no olerite. Batalhas emocionais, mentais e espirituais que ninguém vê. O esforço de quem trabalha 6 dias seguidos não é só físico, é também psicológico. É o peso de acordar cedo todos os dias, a ausência nas pequenas coisas da vida, o medo de adoecer, o receio de ser substituído. Esta oração abraça quem vive tudo isso em silêncio, oferecendo descanso onde ninguém oferece. E quando a alma cansa, ela começa a sussurrar: eu não aguento mais. Muitas pessoas ignoram esse sussurro, fingem que está tudo bem, seguem o ritmo imposto. Mas a verdade é que ninguém nasceu para viver esmagado pelo tempo. Esta oração é um pedido por equilíbrio, por dignidade, por uma mudança que permita viver, e não apenas sobreviver. É por isso que hoje pedimos forças para quem acorda sem forças, coragem para quem já pensou em desistir, e luz para quem caminha no automático há muito tempo. Que cada palavra desta oração alcance profundamente o coração de quem está sofrendo em silêncio e devolva o que cansaço tentou roubar. Mas também pedimos justiça, porque ninguém deveria viver preso em uma escala que consome sua saúde, sua família, seu tempo e sua vida. Que o descanso se torne possível, que o domingo deixe de ser luxo, que o corpo seja respeitado, que a rotina mude, que aquilo que hoje pesa, amanhã seja aliviado. A exaustão não define quem você é. Ela é só a prova do quanto você tem sido forte por tempo demais. Esta oração não é para culpar você pelo cansaço, é para lembrar que até o mais forte precisa parar, respirar e ser cuidado. Hoje suas forças começam a ser restauradas. Que cada minuto desta oração seja como um copo de água oferecido no meio de um deserto. Que você sinta o peso diminuir, que sua mente desacelere, que seu coração encontre repouso. Há dias em que o corpo pede cama e há dias em que a alma pede cura. Hoje você recebe os dois. E mesmo que o mundo diga que é assim mesmo, essa oração declara que não precisa ser. A vida não é feita para ser vivida contando os dias para o descanso. A vida merece equilíbrio, saúde, paz e tempo. A escala 6x1 pode até ser uma realidade hoje, mas não precisa ser sua realidade para sempre. Por isso, seguimos pedindo força, pedindo justiça, pedindo transformação. Você não está sozinho. Esta oração caminha com você, respira com você, te levanta quando o peso aperta. E será assim até o último parágrafo, até que você sinta profundamente que algo mudou dentro de você. Deus, eu te peço agora que visites cada trabalhador que está ouvindo esta oração. Toca na mente, no corpo e no coração dessas pessoas que já não sabem mais o que é viver sem dor, sem pressa ou sem medo. Que tua presença traga paz onde existe ansiedade, descanso onde existe desgaste e coragem onde existe preocupação. Que cada um sinta agora um renovo suave, como se o peso dos últimos dias começasse a diminuir. Peço também, Deus, que tu olhes para cada trabalhador que luta para manter seu emprego, mesmo quando a rotina exige mais do que é justo. Que tu protejas o emocional dessas pessoas, impedindo que cansaço transforme o coração em desânimo. Que tu restaures a força física, trazendo um descanso tão profundo que o corpo volte a lembrar o que é bem-estar. E que a mente encontre silêncio, aquela paz que chega como um abraço. Agora, Deus, quero te pedir algo ainda maior. Transforma a realidade da escala 6x1. Que portas se abram, que novas oportunidades surjam, que leis sejam revistas, que gestores aprendam a valorizar vidas, que empresas entendam que produtividade não existe sem dignidade. Que essa escala tão pesada seja substituída por modelos mais humanos, mais equilibrados e mais justos. Move aquilo que os trabalhadores não conseguem mover sozinhos. Peço também que tu dês coragem para quem precisa tomar decisões difíceis.
Que aqueles que têm medo de pedir uma folga ou de reivindicar seus direitos encontrem firmeza na voz. Que aqueles que sentem vergonha de admitir que estão cansados entendam que o cansaço não é sinal de falha, mas de esforço. Que tu coloques pessoas justas no caminho deles, abrindo portas, oferecendo ajuda, trazendo novas possibilidades. E Deus, derrama um cuidado especial sobre aqueles que carregam tudo sozinhos. Os que sustentam a casa, os que criam filhos sozinhos, os que não podem parar porque dependem do próprio esforço para sobreviver. Que tu os consoles, que tu os guardes, que tu os fortaleças. Que cada um deles sinta agora uma força que não vem do corpo, mas do espírito, do interior, da fé que nunca abandona. Por fim, Deus, eu te peço que prepares um novo tempo para todos os que estão em oração agora. Um tempo com mais descanso, mais equilíbrio, mais saúde e mais justiça. Que cada trabalhador viva dias melhores do que os que vive hoje. Que o descanso seja diário, que o fardo seja leve e que a vida volte a brilhar com significado. Que esta oração seja o começo da mudança que cada um tanto espera. Deus, neste momento eu retorno-te para pedir algo ainda mais especial. Que tu cures as marcas invisíveis que a exaustão deixa na alma. Porque quando alguém trabalha demais, não é só o corpo que sente. A mente fica cansada, o coração fica pesado e até a alegria parece se afastar. Por isso, eu peço que tu passes tua mão sobre cada coração que escuta esta oração agora, trazendo calma, serenidade e aquela sensação de paz que chega como uma luz suave no fim de um dia difícil. Há pessoas, Deus, que vivem tão cansadas que já nem conseguem perceber o quanto mudaram por causa do trabalho pesado. Elas perderam o brilho nos olhos, perderam o gosto pelas pequenas coisas, perderam até o silêncio interior. Por isso, eu peço que tu devolvas aquilo que o cansaço roubou. A alegria de viver, o prazer em pequenos momentos, a capacidade de respirar fundo e sentir gratidão mesmo em dias difíceis. Que a alma dessas pessoas seja restaurada por completo. Deus, também te entrego aqueles que se sentem presos a uma rotina que drena todas as forças. Pessoas que vivem contando os dias para um descanso que nunca chega, que se sentem presas em um ciclo que parece impossível de mudar. Toca nesses corações, Deus, e mostra que ainda existe saída, ainda existe caminho, ainda existe esperança. Que eles sintam agora um sopro de coragem, um sinal claro de que o futuro pode ser diferente e melhor. Eu te peço também, Deus, que tu acalmes as emoções de quem vive irritado, estressado e sobrecarregado por causa do excesso de trabalho. Há pessoas que não são assim por escolha, elas apenas carregam peso demais. Tira delas essa carga emocional, remove a tensão, afasta a irritação, apaga a angústia. Que essas pessoas sintam um descanso emocional tão profundo que sejam capazes de voltar a sorrir com sinceridade. E, Deus, cuida de quem sente culpa por estar cansado, de quem aprendeu a acreditar que cansaço é sinal de falta de força. Mostra que o corpo fala, que a alma pede por descanso e que reconhecer limites é um ato de sabedoria. Envolve essas pessoas em cuidado, fazendo com que elas se sintam acolhidas, compreendidas e amadas exatamente como são. Que elas saibam que não precisam carregar tudo sozinhas. Deus, quero pedir por uma força nova, uma força que não vem de excesso de esforço, mas de descanso interior. Que cada trabalhador receba energia para continuar, clareza para tomar decisões, serenidade para enfrentar o que ainda precisa enfrentar. Que a esperança seja restaurada como uma chama que reacende devagar, mas que nunca se apaga. Que tua presença transforme o cansaço em resistência e transforme a dor em maturidade. Deus, continua tocando na vida daqueles que estão em oração agora. Muitos deles carregam dores antigas, marcas que foram criadas por anos de rotina pesada, falta de descanso, horas extras não reconhecidas, domingos roubados. Tu sabes se o cansaço acumulado não desaparece sozinho. Por isso te peço que tu cures cada camada dessa exaustão, desde o cansaço do corpo até as feridas da alma. Que cada pessoa sinta como se um peso estivesse sendo retirado devagar, aliviando, soltando e trazendo leveza. Há também aqueles que, por causa do trabalho, perderam a conexão com quem eles realmente são. Gente que deixou seus sonhos de lado, suas habilidades, seus planos, seus gostos pessoais. Pessoas que se acostumaram a sobreviver e não a viver. Deus, eu te peço que tu reacendas os sonhos que foram adormecidos pelo cansaço.
Que tu lembres cada um de quem eles são, do que desejavam antes da rotina engolir tudo, e que tu despertes novamente o sentido que o trabalho não conseguiu apagar por completo. Peço agora que tu toques no emocional daqueles que vivem em alerta, sempre tensos, sempre pressionados por prazos, metas e cobranças. Gente que não consegue relaxar, nem nos poucos momentos de descanso. Gente que vive com o corpo presente, mas com a mente presa no trabalho. Deus, abranda essa ansiedade, acalma essa mente que não para. Traz um descanso que alcance cada pensamento, cada preocupação e cada sensação de cobrança. Que essa pessoa sinta agora uma tranquilidade tão profunda que ela consiga respirar sem pressa e pensar sem medo. Deus, coloca ordem na vida daqueles que estão vivendo sobrecarregados. Organiza o que está bagunçado, alinha o que está confuso, traz clareza onde existe dúvida. Muitas pessoas estão cansadas não só pelo trabalho, mas por carregarem responsabilidade demais ao mesmo tempo. Por isso te peço que tu tragas equilíbrio para essas vidas, distribuindo as cargas, aliviando as tarefas, colocando tudo no lugar certo, no tempo certo e da forma certa. Deus cuida também da saúde emocional, daqueles que já passaram do limite. Gente que já chorou escondido, que já pensou em desistir, que já perdeu a vontade de conversar, que vive em silêncio porque não quer preocupar ninguém. Traz consolo para essas pessoas. Levanta o ânimo delas. Mostra que a vida é maior do que o cansaço que elas estão sentindo agora. Que cada uma delas sinta a tua presença tocando nos lugares onde ninguém mais consegue alcançar, trazendo cura, suporte e força interior. E para finalizar esta parte da oração, eu te peço que tu prepares caminhos melhores. Caminhos onde exista descanso verdadeiro, onde a jornada de trabalho seja justa, onde a escala 6x1 não defina mais a vida de quem luta diariamente para sobreviver. Que cada pessoa em oração agora receba oportunidades novas, portas abertas, mudanças se aproximem à vida do equilíbrio que elas merecem. Que tu prepares o terreno para que dias melhores cheguem. Com justiça, dignidade, tempo para a família e tempo para si. Deus, agora eu coloco diante de tudo o que foi dito, sentido e entregue nesta oração. Que cada palavra plantada aqui encontre espaço no coração de quem está exausto, de quem trabalha sob escala 6x1, de quem precisa de descanso, de renovação e de vida nova. Que tu transformes cansaço em força, rotina pesada em equilíbrio, medo em coragem e ansiedade em paz. Que cada pessoa que chegou até aqui sinta que não está sozinha e que existe um caminho possível para uma vida mais leve e mais justa. Agora, juntos, elevamos esta oração universal. Deus, que a tua paz esteja em nossos caminhos, que a tua sabedoria nos guie em cada decisão e que teu amor nos lembre diariamente do valor da vida. Dá-nos serenidade para lidar com aquilo que não podemos mudar, coragem para transformar o que precisa ser transformado e clareza para reconhecer o momento certo de cada passo. Que cada trabalhador encontre descanso, equilíbrio e dignidade, e que a justiça seja uma realidade na vida de todos nós. Assim seja. Nós cremos no Deus que caminha conosco nos dias bons e nos dias difíceis. Creio no Mestre que nos ensinou o valor do descanso, do equilíbrio e da compaixão. Creio no Espírito de força que nos sustenta quando estamos cansados e renova nossa esperança. Creio no amor que cura feridas, no cuidado que restaura e na fé que ilumina nossos passos. Nos acreditamos que dias melhores virão e que cada trabalhador encontrará dignidade, justiça e paz. Assim afirmamos. Nesta oração aprendemos que o cansaço não é sinal de fraqueza, mas um pedido de cuidado. Aprendemos que a escala 6x1 não define nossa identidade e que nossa vida vale mais do que qualquer rotina exaustiva. Aprendemos que equilíbrio é necessário, que descanso é sagrado e que justiça é um direito. Aprendemos que Deus nos escuta, nos fortalece e nos acompanha. Que essa oração seja um lembrete de que você merece viver e não apenas sobreviver. Se esta oração tocou você, eu te convido a continuar nessa corrente de fé e força. Aqui na sua tela estão aparecendo mais 2 orações para fortalecer seu coração. Escolha uma delas, continue nesse momento de paz. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta e compartilhe com alguém que precisa de descanso e esperança. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, sua casa e seu caminho. Que você tenha dias mais leves, justos e cheios de paz.